Bom dia a todos. Essa é uma live muito especial, a gente chamou de live extraordinária, promovida pela BAT, para tratar aqui de um super tema, que é a nova tributação dos investimentos offshores. Trouxemos aqui um time muito especial, Daniel Oria, Ana Carolina Mungiló, Edson Fernandes, Fernanda Trombini, para discutirmos o tema. Então, primeiro eu quero agradecer em nome da ABAT, pela participação de todos, pelo aceite dos palestrantes. Estamos muito felizes e honrados com essa oportunidade. A ideia é que hoje vai ser um bate-papo informal mesmo. Temos já algumas perguntas pensadas para direcionar aqui para o time, mas estamos super abertos, então eu vou acompanhar o chat durante a live, então fiquem à vontade para enviar comentários, dúvidas e o que for possível responder, nós vamos ficar atentos e buscar responder. E aqui, só apresentando, né? É claro que esse time não precisa de apresentação, parece clichê, mas é realmente verdade nesse caso. Mas estamos aqui com o Daniel Oria, diretor da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, a Fernanda Trombini, que é Wealth Planning no UBS. Eu estou aqui como moderadora, eu sou secretária executiva do Comitê de Empresas da ABAT, advogada no FCR Law. Temos aqui também a querida Ana Carolina Monguiló, que topou desde primeira quando eu falei do evento e me ajudou aqui também a estruturar tudo isso. A Ana, ela é professora de Direito Tributário Internacional no Instituto Internacional de Ciências Sociais e cursos de Direito do Agronegócio e Direito Empresarial Internacional na FAAP. Ela é membra da IFA e da BDF. Muito bem-vinda. E o Edson, ele é doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor da FGV, advogado sócio do Fernandes Figueiredo Françoso e Petros Advogados, membro do GT-IASP, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC. O Edson, ele é cofundador do GDEC, que é um grupo de estudos fantástico de contabilidade aplicada ao direito tributário. É, Muito bem-vindos. A gente vai começar aqui ouvindo um pouquinho o Daniel, trazendo aqui um pouco para a gente o contexto dessa nova legislação, insights que a gente merece ter agora nas vésperas da declaração de imposto de renda. Daniel, fica super à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, Carla. Obrigado pelo convite. Eu e Carla estudamos juntos na PUC, então topei o convite aqui para vir falar aqui na BAT. É um momento importante aí, né? Faltam 10 dias para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física. E esse tema de tributação de rendimentos financeiros auferidos no exterior, tanto diretamente pela pessoa física quanto por meio de offshore, é um tema super quente, aí super importante para essa reta final aqui da declaração, particularmente offshore, né? Então, quando a gente está pensando aqui nesses 10 dias que faltam, Carla, a gente está pensando em duas opções, basicamente, que o contribuinte tem que exercer dentro desses 10 dias. A primeira opção é se ele quer atualizar o valor dos bens dele no exterior, pagando 8% de imposto, né? E aí isso vale tanto para offshore, quanto para aplicação financeira, quanto para qualquer outro bem no exterior, basicamente, né? Tem algumas poucas exceções, tipo joias, obra de arte, mas assim, ele pode atualizar um imóvel, ele pode atualizar uma conta bancária, ele pode atualizar até o valor de um carro, né? Alguma coisa assim, ele pode. Então é realmente uma janela de oportunidade para quem tem ativos já declarados, né, no exterior, pagar 8% e trazer esse ativo a valor presente. Acho que a gente vai falar bastante dessa opção pela atualização aqui hoje. E a segunda opção que as pessoas têm que exercer é especificamente para quem tem offshore, né, entidade controlada no exterior, se ele quer manter o offshore dele no regime geral de tributação a partir deste ano, que é uma tributação anual do lucro em dólar dessa offshore, a 15%, ou se ele quer optar pelo que a gente chama do regime de transparência fiscal. O que é o regime de transparência fiscal da offshore?
Você basicamente ignora a existência do offshore para fins do imposto de renda e declara no seu imposto de renda os ativos que ela detém, né? Então, se o offshore detém um imóvel, você declara imóvel. Se ela detém uma conta bancária, você declara conta bancária. E assim por diante. Essa opção também precisa ser exercida agora nessa declaração de imposto de renda, dentro dos próximos 10 dias. Então, um dos blocos aqui da nossa conversa tem a ver com esta opção. E para o contribuinte conseguir exercer essa segunda opção, claro, ele precisa entender como funciona o regime de tributação geral de offshore e como é que funcionaria na transparência fiscal, né, que seria o regime do ativo subjacente, do imóvel, da aplicação financeira, do que quer que seja. Então, hoje a gente vai conversar especificamente dessas duas opções que o contribuinte tem que exercer até o fim do mês, e também, claro, de toda o restante da Lei 14.754, que trata aí dessa tributação de rendimentos financeiros no exterior. Antes de devolver a palavra para a Carla e para os demais que vão fazer um batalhão de perguntas aí, com muito prazer, só queria falar que eu estou muito feliz, assim, orgulhoso com esse momento, que é um momento em que a lei que a gente vem idealizando há muito tempo no Brasil, vira realidade. E agora eu acho que realmente é o momento que ela vira realidade. Essa é uma lei que a gente discute há muitos anos, quem é da academia tributária discute isso há muitos anos. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na PUC, Carla. É sobre isso, sobre essa lei, né? Então, assim, sobre esse assunto. Então, é motivo de muito orgulho mesmo estar aqui, sei lá, 20, quase 20 anos depois, né? Tornando ela realidade aqui no Brasil. Então, devolvo a palavra para vocês e estou à disposição para a gente conversar sobre as perguntas. Obrigado. Muito legal. E até o Daniel comentou que nós somos colegas da PUC, e eu sempre falo toda orgulhosa, né? Porque as pessoas comentam o nome do Daniel, eu falo, poxa, Daniel estudou comigo na PUC. Isso aí. Então, eu me sinto, mas agora, né, assim, e aí eu me sinto realmente muito, muito orgulhosa e sempre falo com muita alegria sobre isso. E agora ocupando um espaço tão importante, né? E eu acho que, assim, e antes de passar a palavra, eu vou começar aqui pela Ana, mas a gente tem comentado isso até em outros eventos, né, Ana? Esse tem sido um momento muito. Acho que é muito importante para nós tributaristas e apaixonados pelo direito tributário, estudiosos do tema, diante aí de duas reformas importantes que nós estamos vivendo, né? Então, a reforma tributária sobre o consumo, que já está aí realmente acontecendo e com uma regulamentação andando, então, um super tema também que tem batido aqui nas nossas portas, e a reforma sobre a renda, né? Que tem acontecido, como a Ana fala, né? De forma fragmentada, fatiada, mas está acontecendo. Então, o ano passado foi um ano muito importante, seja com a promulgação da emenda 132, seja com as novas regras de preço de transferência, a tributação das offshores e dos fundos fechados. Então, são super temas e muito importantes. E eu acho que eu ouvi muito, né? Vocês também falando sobre isso nas aulas e cursos que eu fiz, então é um direcionamento, e apesar de todos os desafios e preocupações, né? Mas é um direcionamento importante do Brasil com uma padronização de regras internacionais, de regras OCDEs, então o que a gente tem hoje na nova lei das offshores é extremamente sofisticado, né? E muito próximo aí dos padrões internacionais, então é fantástico, assim, apesar de todas as dúvidas e críticas. Então é isso. Vou passar aqui a palavra para a Ana, que tem várias perguntas. Ana, fica à vontade para direcionar, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola aqui. Carlinha, amiga querida, queria começar agradecendo demais a você, a Bate, pelo convite. É uma honra imensa poder participar desse bate-papo, ainda mais com pessoas que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, Daniel, Edson, Fernanda, você. Então, é realmente uma honra indescritível. Já registrei o que eu vou falar agora antes de público, mas queria voltar a registrar minhas homenagens ao Daniel pela lei que ele construiu, porque eu acho que é uma legislação revolucionária para a gente e que saiu com uma sofisticação que não tínhamos antes visto. Então, eu queria realmente te dar parabéns. Eu acho que você tem exercido
no governo um papel essencial, um sacerdócio, né? É assim uma dedicação incrível e parabéns pelo resultado. A legislação realmente ela Obrigado, veio Ana. desenhada com cuidado, com equilíbrio, uma sofisticação incrível. Mas, sem dúvidas, todas as vezes que a gente tem uma legislação com um nível, né, de profundidade, de sofisticação igual a essa, as dúvidas surgem, né? Eu acho que a oportunidade que vamos ter agora de tirar, esclarecer algumas dessas dúvidas com você, Daniel, é realmente excelente. Muito obrigada também, e queria agradecer a você e toda a equipe da Secretaria de Reforma e também da própria Receita Federal, pelo contato com a sociedade, pela comunicação, pela transparência, por vocês estarem estabelecendo um parâmetro, um paradigma novo de relacionamento com os contribuintes, com a sociedade de maneira geral. É muito importante para a gente esse contato com vocês. Muito obrigada. E já então, iniciando aqui com a minha primeira pergunta, é uma pergunta que vai abordar alguns aspectos da atualização. Eu queria te consultar, te perguntar, Daniel, sobre o seguinte: na coletiva de imprensa que vocês fizeram na semana passada, pelo menos, eu fiquei com uma sensação forte de que o governo ele tem interesse, ele gostaria que as pessoas participassem da atualização. Então, me pareceu que vocês estavam ali tentando mostrar os lados positivos da atualização, convencer as pessoas de que é uma coisa boa para os contribuintes. Vocês levantaram diversos motivos pelos quais os contribuintes deveriam aderir à atualização. Nós talvez concordemos mais com uns, menos com outros, mas eu gostaria muito de te ouvir sobre algumas das razões levantadas na coletiva. Vocês, salvo engano, disseram que seria aconselhável, de um ponto de vista de conformidade, participar da atualização, que seria mais seguro para o contribuinte se ele pudesse participar, que seria mais fácil depois para ele declarar os investimentos que tem no exterior. E daí, se você pudesse explicar um pouquinho mais por que vocês acham que vai ser mais fácil para o contribuinte ter os seus ativos, acho que particularmente no caso das offshores, atualizados, né? Uma outra dúvida minha, e que pode ser uma sensação minha absolutamente equivocada, mas eu também eu adoraria te ouvir a respeito, é que algumas pessoas elas têm relatado que não querem participar, porque tem a sensação, que pode estar equivocada, também queremos te ouvir, tem a sensação de que poucas pessoas participarão da atualização e que, se você tem poucas pessoas participando da atualização, essas poucas, elas tenderiam a ser foco de fiscalização. E algumas pessoas têm levantado isso para mim, pessoas até que não têm assim, muito motivo para temer nada, sabe? Mas não, mas aí eu vou atualizar, vai ter pouca gente atualizando e vão me fiscalizar. Então, se você pudesse também endereçar esse temor e nos contar, né, se é um Uhum. temor válido, não é válido, eu agradeceria Tá demais. bom. Muito obrigada, viu? Imagina, Ana. Bom, antes de mais nada, é, vamos lá. Como é que funciona a atualização, né? Então você tem o direito, a opção, de trazer seus ativos a valor presente na sua declaração de imposto de renda. Como é que isso funciona? Você pega lá seu custo de aquisição original, digamos que eu tenha mandado US$ 1 milhão a R$ 2 por dólar, né? A cotação estava R$ 2 lá atrás, acertei na mosca, né? Mandei com dólar a 2 e agora o dólar está a 4,84. E digamos que eu tenha mandado US$ 1 milhão que tenha permanecido nesse patamar de US$ 1 milhão. Eu vou comparar o valor histórico, que nesse caso aqui seria R$ 2 milhões, né? Com o valor atualizado, que seria 4.840.000. Vou ver qual que é a diferença. Nesse meu exemplo aqui é 2.840.000, né? E vou pagar 8% de imposto em cima disso. Ao pagar 8% de imposto, eu estou trazendo esse ativo a valor presente e eu posso fazer o que eu quiser com esse ativo depois. Então, dentre os aspectos positivos da atualização que eu destaquei, Ana,
Esse é o primeiro, né? Paguei o imposto, está pago. Eu posso trazer para o Brasil, eu posso doar para o meu filho, eu posso comprar um apartamento, posso comprar uma lancha, faço o que eu quiser, já que tem o imposto. Então, quem tem alguma intenção de usar o dinheiro no curto, médio prazo, faz todo sentido fazer adesão, paga o imposto a 8%, e com isso você não paga os 15% depois, né? Então, dentro dessa análise do diferencial da alíquota padrão de 15% para a alíquota especial que está aberta aqui na janela para 8%, esse diferencial, claro que ele é mais valioso quanto mais cedo você quer usar o recurso. Então, acho que esse é um argumento com o qual todos concordamos. Então, esse é um argumento mais racional, vamos dizer assim, né? Mais financeiro, racional. Depois você tem alguns argumentos que são mais pessoais, né, de cada um. Então, por exemplo, eu tive um relato outro dia de um grupo de senhoras, já numa fase mais avançada da vida, que não queria usar o dinheiro, mas queria ter o conforto de que o imposto está pago, né? Então, que os herdeiros dela vão poder fazer o que quiserem com o dinheiro, não vão ter que se preocupar com isso, com pagar imposto. Que é uma preocupação que a gente vê muito grande nos Estados Unidos também, né, com o estate tax, né, na herança. Claro, aqui a gente não está falando de imposto de herança, mas é uma preocupação similar, sabe? De atender as próximas gerações, deixar as próximas gerações bem preparadas, bem planejadas para o que der e vier. Então, acho que as pessoas que têm essa mentalidade também, já quero deixar tudo resolvido para meus filhos, para os meus netos, não quero que ninguém tenha preocupação com isso depois. Também já atualiza o valor para valor presente e quando o herdeiro receber, não tem nada a pagar e pode fazer o que quiser com o dinheiro, né? Então, é um argumento mais de cunho emocional, mas que eu sinto que é bastante relevante para as pessoas, né? Eu mesmo, como pai, esse é um argumento que me convence, sabe? E se tem um argumento da conformidade fiscal? Quando a gente redigiu a lei, a gente, desde o início, a gente estuda esse assunto há muitos anos, né? Desde o início a gente observou a questão da anterioridade, que a gente não poderia alcançar os lucros verificados no passado, quando a gente está falando de uma controlada no exterior. A gente tem a adesão do STF na DIN 2588, que tratou lá da CSL, né, e trouxe isso de uma forma muito clara, né? Então, desde o início, a gente já teve isso em mente. O que que a gente faz com o lucro do passado? É, Em algum momento, dentro do Congresso, eles até sugeriram, falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, falar que se aplica uma alíquota para quem atualizar, que seria os 15% para quem pagar 8 e vira a chave, e continua cobrando 27,5% de quem não pagar 8%. Né? Essa ideia veio no Congresso em algum momento, não sei quem acompanhou lá real time, mas o relatório do deputado Pedro Paulo trouxe essa ideia lá. É o primeiro relatório. Que era uma ideia de aplicar alíquota velha para quem quisesse ficar no regime velho, então um diferimento com alíquota majorada, e alíquota nova para quem quisesse migrar para o regime novo. Eu acho que assim, da perspectiva de um político, né, de alguém que está olhando isso da perspectiva de fora, eu acho que até fazia sentido, porque assim, ó, quer aderir, adere e tal, paga esse pedágio e entra no regime novo, né? Não quer aderir, tudo bem, mas fica na alíquota velha. Mas essa posição acabou não prevalecendo, acho que juridicamente seria questionável, inclusive, né? A gente até poderia, entendo eu, né, ter escolhido cobrar uma alíquota maior para lucros antigos, acho que daria para fazer esse carimbo. A gente também não quis fazer isso, a gente também não quis complicar demais a vida do contribuinte. E a gente optou por um caminho que é pró-contribuinte, na verdade, né? Alíquota nova com diferimento. Então, assim, a alíquota caiu do 27 mil para 15 e tem um diferimento. Então, assim, é curioso, né? Porque o que mais leva as pessoas a não aderirem é porque o regime futuro ficou bom para as pessoas, né? Alíquota de 15 e diferimento. Eu tenho sentido isso, né? Então, da perspectiva de conformidade, a gente tem discutido muito assim, poxa, mas como é que a gente vai controlar isso desse ponto em diante? Como é que a gente não quer tornar a vida do contribuinte complicada demais? Tem contribuinte que tem fundos, tem contribuinte que tem controladas diretas e indiretas. Então, né, nessa declaração de imposto de renda, a gente está usando a estratégia de, na ficha de bens e direitos, declarar controlada direta e indireta. Quando você atualiza, você controla o capital aplicado e o lucro acumulado, né, que vai ser esse crédito de dividendo a receber. E está resolvido, você está com o valor atualizado.
Quando você traz de volta o valor para o Brasil, você sabe direitinho a origem, né? Se é do capital, né? Ou se é do lucro acumulado. Isso é muito fácil de controlar. Se você não atualiza, aí entra o ponto da conformidade, né? Se você não atualiza, você fica com um custo defasado na sua declaração de imposto de renda. E você não fica com o lucro controlado na declaração do imposto de renda. Você tem isso em balanço, você tem lá o lucro acumulado em balanço, registrado, mas não tem isso pro fisco, né? Então, quando você trouxer um dinheiro lá de fora, você vai ter que demonstrar a origem desse dinheiro, não a origem original, vamos dizer assim, né? Mas qual que é o lastro da distribuição desse dinheiro, e então aplicar o seu tratamento tributário adequado. E também vai ter que fazer o controle do capital versus o lucro e tudo mais, né? Eu, particularmente, conhecendo aí esse mercado, né, antes como advogado, agora como governo, eu, particularmente, pessoalmente, fico muito mais confortável em ter isso atualizado a valor presente, com lastro na declaração do imposto de renda, de uma forma totalmente regulada na lei, totalmente regulada na IN, do que deixar o imposto de renda totalmente defasado no meu balanço, entendeu? E ter que me explicar a cada trazida de dinheiro. A gente tem visto recentemente, na verdade, eu tenho recebido notícia, né? Eu não tenho visto que eu não estou na advocacia, eu tenho recebido notícia de colegas, de litígios que têm acontecido, que tem um pouco a ver com isso, né? Qual que é o lastro do dinheiro que vem? É ganho de capital? É rendimento? É 27,5? É 15? Então, da perspectiva de conformidade, da segurança jurídica, do conforto, né, de que não vai ter problema, é muito melhor atualizar. Mas muito melhor. Muito melhor. Eu conversando com os colegas da Receita, posso falar isso tranquilamente. Quem atualizar vai ter muito menos discussão com o fisco. Quase não vai ter discussão, porque vai estar valor presente, tem um balanço, a gente viu como foi o RECT. Na grande maioria dos casos, o RECT foi bem tranquilo. Então vai ser muito parecido. Assim, é um cara crachá ali, o balanço está certo, aqui o valor está certo, acabou. No questions asked, né? E depois tem todo esse lastro na declaração de imposto de renda. E como eu comentei, quem não atualizar que vai ter trabalho, né? A cada trazida de dinheiro vai ter que comprovar, vai ter que mostrar a societária, vai ter que falar que é isso, que é aquilo, aí vai ter o balanço. Então gera muito mais insegurança, né? Então, dentro dos argumentos, eu falei do diferencial das alíquotas, falei de quem quer trazer o dinheiro do Brasil, falei da questão sucessória, falei da questão da conformidade. E tem um último argumento, que eu acho que ele é um argumento presente também, tá, pessoal? Às vezes quem está mais distante de Brasília não tem essa sensação, mas as coisas mudam com o tempo também, né? Então, assim, é impossível garantir que as coisas vão ficar do jeito que a gente planeja. Então, tudo bem, a alíquota ficou 15%, né? Uma decisão do Congresso, né? E que, claro, o Executivo estava junto e tal, mas é uma decisão eminentemente do Congresso. Teve um trade-off ali da alíquota da atualização versus a alíquota efetiva, ficou 15%. 15% é considerado uma alíquota baixa, tá? Dentro de padrões internacionais. A gente sabe que 15% é muito abaixo de padrões internacionais, né? Então, você pega todos os nossos colegas da América Latina, não preciso nem falar de Europa, né? Nem Estados Unidos, mas só América Latina. Essa alíquota é bem mais alta que isso, né? 30%, enfim. A gente não considera aplicar 30% no Brasil, a gente aplica 15%, acabou de aprovar a lei. Mas, no futuro, se você não pagar os 8, você vai estar sujeito a qualquer alíquota que tiver aplicada lá no momento da ocorrência do fatiador, né? Então, se um próximo governo, se alguém quiser mudar essa alíquota para 22,5, para 25, o que quer que seja, se você pagou 8, você está protegido disso. Então, da perspectiva de gestão de risco do contribuinte, de novo, é muito melhor ele atualizar. Então, assim, para quem tem me pedido conselho até na física, assim, sabe? Tipo, amigo dos meus pais, meus colegas, meus amigos, eu falo, gente, atualiza, atualiza, né? Me dorme tranquilo, sabe? Por argumentos racionais e também esses argumentos mais subjetivos, tá? A segunda parte da pergunta, Ana, era quem que está fazendo? Ah, não, era a questão da fiscalização, né? É justamente o contrário, como eu falei. Quem atualizar vai ficar muito tranquilo. Facilita também para a transparência fiscal, né? Então, se você atualiza e combina com a transparência, seu custo está batendo com o valor do ativo bonitinho, você entra girando no sistema novo, é bem tranquilo, tá?
A Receita está com essa mentalidade também, né? Eu tive na coletiva semana passada com o Prates, né, que é coordenador da área internacional. A Cláudia Pimentel, que é subsecretária, também está totalmente engajada no assunto. Ia fazer a coletiva conosco, teve um imprevisto no dia. Então, assim, a orientação é essa. A gente tem perguntas e respostas, estamos tentando dar toda a segurança jurídica para os contribuintes, né? É, tá? Mas a mentalidade é essa. Excelente, muito obrigada, viu? Imagina. E tinha mais um ponto até aqui, Ana, que eu anotei de uma dúvida que a gente estava considerando, né, ainda nessa questão de atualização, como lidar com casos nos quais se tem uma offshore que foi, e aí indo já para uma discussão um pouco prática, né? Como lidar com casos nos quais se tem uma offshore que foi parcialmente capitalizada com recursos originalmente oferidos em moeda estrangeira e parcialmente capitalizada com recursos oferidos originalmente em moeda nacional, e que optar pela tributação transparente, atualizando apenas parte dos ativos. O direito de usar a parcela do custo em moeda estrangeira será ainda assegurado? Acho que essa era uma dúvida que você tinha apontado também, né, Ana? É. Então, essa dúvida tem várias partes, né? A dúvida avançada. Vamos lá. Então, primeiro, a questão da variação cambial isenta. Então, até 2023, se eu tive um rendimento oferido originariamente em moeda estrangeira e eu reapliquei esse rendimento lá fora, a sua variação cambial é isenta. Isso se aplica, por exemplo, recebi um bônus de uma empresa francesa. Eu sempre uso esse exemplo, que eu acho que é um exemplo que não tem dúvida, né? Recebi um bônus de uma empresa francesa e depositou na minha conta na França. Este é um rendimento oferido originariamente em moeda estrangeira. Aí eu vou lá e reapliquei num bond, né, num título de crédito, sei lá. E o dólar apreciou, o euro apreciou e tudo mais. Então eu tenho um rendimento real, quando eu comparo o valor em euro original contra o valor em euro futuro, tem um rendimento real disso. E tem uma parcela que é a valorização cambial, né, que está isenta nesse exemplo. Quando você faz a atualização, com pagamento dos 8%, essa parcela da variação cambial ela está isenta, a gente reconheceu isso na lei, na IN e no perguntas e respostas. Tá? Ela está isenta. Mecanicamente, você inclui na mão no valor do ativo em 31/12/2023, né, de modo que ela compõe o custo, e você inclui no valor de mercado, então não vai ter diferencial em cima disso. Tá? Ela é uma parcela do rendimento que é isenta. Na declaração do imposto de renda, você informa este pedaço como rendimento isento, e o resto vai ter sido tributado a 8%. Então você tem todo um lastro. Você tem um lastro do custo original, você tem um lastro desse rendimento isento, e você tem um lastro daquilo que foi pago 8%. Este é um primeiro elemento aqui da pergunta. Tá? Então, se você atualiza com variação cambial isenta, isso fica bem claro, fica carimbado, quanto que é rendimento isento. Tá? Desculpa, só um minutinho. Desculpa, meu filho tá. A impressora fica no escritório, então a gente está no desafio É aqui assim. de compartilhar espaço. É, Então você tem o rendimento isento, você tem o custo original e você tem o tanto que você pagou 8%. Então, beleza, tá uma situação fácil. Uma coisa que a gente tem discutido, Ana, é o que acontece se a Receita questiona a parcela isenta. Isso pode acontecer, né? Então, claro, você tem esses exemplos mais tradicionais, mas você tem advogados do mercado mais arrojados com relação a essa interpretação. Eu, pessoalmente, como advogado, nunca fui arrojado nessa interpretação, sempre fui muito receoso dessa interpretação. Mas tem gente que tenta expandir o conceito, né? Então, expande para, sei lá, juros reinvestidos, herança, enfim, outras questões que eu particularmente nunca concordei e sigo não concordando. Peraí, mas pode ser então que tenha uma zona cinzenta em que as pessoas discordem, né? A gente está discutindo o que que a Receita poderia fazer nesse caso. O que a gente tem de consenso é que a opção pelos 8% estará preservada, né? Não vai ter uma desconsideração da opção como um todo. E a gente está inclinado a desprezar só a parcela do custo correspondente a esse rendimento isento. Acho que isso é o que faz mais sentido, né?
desprezar a parcela do custo correspondente a esse rendimento isento sem cobrar tributo, sabe? Então, uma dúvida do pessoal era: vai cobrar 8% com juros e multa? Vai cobrar 15%? Vai desconsiderar a opção inteira? Não, a gente quer fazer algo que seja o mais justo possível, né? Então, a gente quer, eventualmente, se for o caso, simplesmente desprezar esse pedaço do custo. E claro, se um dia aquela pessoa vender aquele ativo, liquidar, alguma coisa assim, aí sim vai ter a cobrança do ganho de capital a 15. Mas aí é normal. Então, acho que isso vai dar um certo conforto também. A segunda parte da pergunta eu quero fazer a transparência fiscal da minha offshore. Então, eu quero declarar os ativos subjacentes como se fossem detidos por mim. E fiz a atualização e tive parcela de variação cambial isenta, né? Se você faz tudo isso, aí você está bem tranquilo. Você fez a atualização do offshore, o custo subiu para valor de mercado. Dentro da atualização você teve uma parcela isenta, tudo bem, declarou como rendimento isento. E aí você simplesmente vai pegar esse custo total do offshore e alocar nos ativos subjacentes, tá? E pronto. E aí vida que segue, né? Da mesma forma, você tem uma controlada direta e indireta. Vocês sabem que eu posso fazer a opção pela atualização na controlada direta ou indireta, ou nas duas. E também posso fazer a opção pela transparência na direta, na indireta ou nas duas. Também, né? Então, se eu faço a atualização de uma, aplico a transparência, não faço da outra, não aplico a transparência, e cada uma vai ter seu regime. A única coisa que a gente colocou de regra, você faz uma regrinha de três, então você destaca quanto que é o custo da direta, quanto que é o custo da indireta, e aí, a partir daí, elas têm vidas próprias, como se fossem duas irmãs, né? Duas empresas irmãs. E aí você pode optar ou não pela transparência ou pela atualização, como eu comentei, e vida que segue também. Onde que você pode ter um pouquinho de dificuldade de controle, né? Se você quer fazer a transparência, mas você não quer fazer a atualização. Então você fica com um custo muito defasado, tá? Você está com o custo totalmente defasado. Você aplica a transparência fiscal, então você aloca esse custo defasado aos ativos subjacentes, e aí você tem que fazer proporcional, né? Então você pode estar recebendo, por exemplo, um bond cujo valor de mercado é 200 e você tem um custo de aquisição de 50, sei lá, porque seu custo é defasado. Isso pode acontecer. Você vai ter que contar com um bom contador aí, um bom advogado para te ajudar a controlar isso, né? Você vai ter um extrato original, que você vai ter os valores atualizados daqueles ativos, que é o que se reflete, né, dentro do balanço como o valor dos ativos, como valor contábil dos ativos. Você tem que alocar o custo a cada ativo, com base nessa proporcionalização, e o custo vai estar defasado. Quando você liquidar aquele ativo, você vai tributar o ganho inteiro, 15%. Essa é uma opção que eu tenho visto como sendo algo mais raro. Não sei a experiência de vocês, mas como na transparência você tributa regime de caixa, você não tem diferimento eterno, né? Quem vai para a transparência ou realmente não espera que vá liquidar tão cedo esse investimento subjacente, é, ou, é, ou eu acho que é basicamente esse caso, né? Não espera que vai liquidar tão cedo esse investimento, ou atualiza, né? Então não atualiza e segura lá custo histórico e fala, vou liquidar só lá na frente, ou eu atualizo e vou para o regime de caixa e fico tudo bem. Mas aí é muito caso a caso, aí depende, né? Acho que tem uma das perguntas que a gente fala sobre isso, né, Carla? É isso, perfeito. Vou passar aqui um pouquinho para o Edson, que vai direcionar um pouco mais das nossas dúvidas contábeis aí sobre aplicação de FRS, BR-GAAP. Acho que esse é um ponto que também tem gerado diversas dúvidas, né, Edson? Fica à vontade para tocar. Bom, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Quero agradecer também a Bate a oportunidade de estar conversando aqui com o Daniel sobre esses pontos. E aí, Daniel, questão contábil sobrou para mim aqui. E a legislação, né, só introduzindo um pouco a questão, a legislação ela coloca duas situações, né? Uma primeira, se eu não estou falando de um país de um paraíso fiscal ou regime privilegiado, se eu mantiver, né, a minha offshore,
não adotar a transparência, eu vou ter que manter uma contabilidade ou em FRS ou, diz a lei, em normas brasileiras, né? Padrão contábil brasileiro. Se eu tiver a minha offshore num paraíso fiscal ou regime fiscal privilegiado, tem que ser pelas normas brasileiras. Qual que é o ponto aqui? É que, teoricamente, as normas brasileiras, elas, ou pelo menos se quer que seja aderente aos IFRS, né? A gente sabe que existem diferenças, né? Talvez hoje a principal diferença seja a reserva de reavaliação, né? No Brasil, eu não posso atualizar ativo imobilizado, e no IFRS original até poderia, esse talvez seja o principal, a principal, ou assim, a mais generalizada a diferença. Mas o que eu queria ouvir, Daniel, é o seguinte: o que motivou essa separação entre IFRS e normas brasileiras? Esse é um primeiro ponto. Uma segunda questão. IFRS, a gente tem pelo menos dois padrões, né? A gente tem o IFRS completo e tem o IFRS PME, E que se que se reproduz no Brasil, né? A gente tem o CPC completo e o CPC PME também, mas no Brasil a gente ainda tem um terceiro padrão, que é o das empresas que estão no Simples. Então, teoricamente, quem adotar o padrão brasileiro poderia chegar até adotar o padrão de Simples, dependendo do faturamento dessa offshore, se é isso mesmo o que a gente está pensando, né? Ou pelo menos que se pensou na lei. E o ponto aqui, o terceiro ponto mais controvertido é como atualizar, por exemplo, ações ou títulos de renda fixa que tenha uma cotação de mercado, né? Ou seja, aplica ou não aplica o CPC 48 ou IFRS 9. E aí vai depender do padrão, porque mesmo no IFRS, se eu tiver no IFRS PME, eu já tenho uma aplicação diferente disso. Se eu tiver mesmo no IFRS completo, vai depender do modelo de negócio. Então, a grande dúvida aqui, Daniel, é o seguinte: como optar por esse padrão, mesmo as empresas obrigadas ao padrão brasileiro, ainda há a opção, que eu tenho o CPC completo, PME e simples, e o que se espera, né? O que, pelo menos, vocês hoje, com seu chapéu de governo, conversando com seus colegas da Receita, o que se espera? Que se mantenha sempre a valor justo, né? Esses ativos que têm um valor, uma cotação em bolsa, uma cotação de mercado, ou vai depender efetivamente do tratamento contábil dessa offshore, né? Não sei nem se vocês chegaram a pensar em tudo isso, mas você lembra muito bem da parte de advogados, contadores, essas dúvidas vão surgindo, Claro, né, no claro. dia a dia, Bom, e agora, o que que eu faço, né? Como é que eu vou tratar isso? Então, são dúvidas que surgiram. Perfeito. Eu acho que nessa parte de offshore só tem um arrependimento, Edson, foi ter aberto essa brecha para o BR-Gap, viu? Para ser bem sincero, assim, da perspectiva de governo. Porque a gente colocou o IFRS desde o início do projeto, por quê? IFRS é o padrão internacional e o Brasil está predominantemente aderente ao IFRS, né? Não há dúvida disso. E eu mesmo, como advogado e com empresas, já vivi vários problemas com gap local, mas vários, vários. Então, em empresas, por exemplo, que têm hubs em Luxemburgo para emissão de dívida e fazem hedge, tem um problemaço, porque o hedge em Luxemburgo, a perda do hedge não vai para resultado e o ganho vai. Então, você tinha uma situação de lucros gigantes contábeis em Luxemburgo e com perdas de hedge não controladas em contas patrimoniais e não em resultado. Então, assim, você tinha uma série de situações muito distorsivas que aconteciam. Então, desde o início, a gente falou, gente, vamos fazer FRS, é seguro, é adotado por boa parte do mundo e vamos nessa, né? Depois até recebi críticas, não, mas o FRS não vai refletir o lucro contábil efetivo da empresa que vai ser distribuído e coisas do gênero. Eu falei, gente, assim, 99% dos casos vai refletir sim o lucro contábil que vai ser distribuído, e 99% dos casos vai refletir o valor dos ativos em balanço.
né? O valor dos ativos em extrato bancário, né? Todo mundo que acompanhou essas offshores desde o HERT em diante, vê que esse era Se puder colocar no mundo, por favor. Desculpa, tá dando um pouquinho Obrigado. Todo mundo que acompanhou o balanço dessas offshores desde o HERT em diante sabe que esse era geralmente o padrão contábil, todo mundo marcava isso a mercado, pegava o extrato do banco, mandava para o contador, ninguém perguntava muito sobre isso. Na DCBE, né, na Declaração do Banco Central também é feito assim. Então foi realmente uma abordagem da perspectiva prática junto com segurança jurídica de ter um padrão contábil mundialmente aceito. Beleza. Quando isso tramitou no Congresso, houve um receio dos congressistas, alguns receios, né? Dentre os receios, esse que eu comentei de que o IFRS não vai estar refletindo o gap local, então pode ser que eu esteja tributando algo que não é lucro daquela empresa, né, da perspectiva de gap local. E de fato essa é uma diferença marcada para a regra de pessoa jurídica, né, brasileira, que observa o gap local para fins da mensuração do lucro. E a gente sempre se posicionou, gente, mas é intencional, há de fato essa diferença, a gente quer realmente buscar o IFRS, olha aqui essa distorção, olha aqui aquela distorção, isso é ruim, né, do ponto de vista do próprio contribuinte e tal, a gente explicou. Mas houve, em determinado momento, uma vontade de acatar uma emenda e falou assim, mas o que que a gente pode fazer? Eu falei, gente, então vamos usar o BR-GAP como opção ao IFRS. Né? E aí ficou essa história. Não, mas opção, como é que é a opção? Não é... Ah, não, então vamos fazer o seguinte, quando é paraíso fiscal, então é obrigatório ser o BR-GAP. Então foi uma decisão do Congresso, colocar dessa forma. Ninguém pensou nas diferenças, sei lá, na NBC 1002, NBC 1000 e sei lá quanto, ninguém pensou nesses NBC. Foi muito mais uma mudança para dar conforto para o contribuinte brasileiro de que não haverá maluquices no balanço, de que ele vai estar tributando algo que é o lucro real daquela empresa. E quando é uma empresa que investe em aplicações financeiras, que é o lucro correspondente ao valor justo daquelas aplicações financeiras, tá? Que é o que está no extrato do banco. Então, ainda na perspectiva da formulação da lei, a nossa mentalidade sempre foi, gente, balanço é o balanço, o jeito que todo mundo conhece, CPC 48, valor justo, ativos e passivos, ativo financeiro a valor justo, todo mundo faz isso, contra resultado, essa é a regra geral, né? Então, a nossa cabeça é essa, né? Que vou ter um balanço que vai estar batendo com o extrato, valor justo contra resultado como regra. E eu tenho falado e repetido isso, a nossa cabeça é essa. Se o contribuinte não quiser ter problema com a receita, não quiser ter discussão, esse é o caminho a ser seguido. Né? Esse é o caminho a ser seguido. E nós, a Receita, temos falado isso. Né? Colocamos no perguntas e respostas, falamos na coletiva, estou falando aqui de novo. Né? Então é importante que essa mensagem chegue aos contribuintes. Se o contribuinte quiser usar uma estratégia diferente, defender lá que é custo ou que é valor justo contra a AAP, coisas assim, ele vai ser fiscalizado, tá? Assim, e todos nós conhecemos assim o poder, né? E na verdade mais que o poder, né? A discricionariedade do auditor fiscal, ele provavelmente vai autuar, né? Sendo bem transparente, e deixar então para o Tribunal Administrativo, e Tribunal Judicial julgar a questão. Por via das dúvidas, a autuação, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Então, eu tenho feito esse alerta de uma forma muito transparente, né? Quem tem offshore, a prática contábil que está na cabeça de todo mundo da Receita, todo mundo aqui do governo, que estava na cabeça dos congressistas, é valor justo contra resultado, tá? Algo diferente disso, como eu comentei, vai ser fiscalizado e pode ser autuado, tá? E aí, claro que aí o contador, o advogado vai defender, os tribunais vão julgar, e aí a gente vai gerar contencioso, infelizmente. Qual é a solução? Ah, não, poxa, não quero tributar o valor justo desse ativo ano a ano. Aliás, Ana, eu esqueci de comentar um aspecto super importante da atualização. Se você paga 8% no lucro acumulado, mesmo que esse lucro se refira ao valor justo de ativos que estão na carteira, pagou, tá pago. Você trava a variação cambial, você não paga mais nada em cima dessa variação cambial até trazer aquele montante em dólar para o Brasil. Então, se meu lucro acumulado era US$ 1 milhão, eu paguei 8%, eu fico com aquele US$ 1 milhão o resto da minha vida. Quando eu trouxer US$ 1 milhão, o dólar pode estar R$ 10, vou ter um rendimento isento, porque eu já tributei de forma definitiva aquele US$ 1 milhão, tá? Também observando o STF quando falou da transparência fiscal e da tributação definitiva daquele
lucro acumulado, daquele lucro. Por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, é, as pessoas geralmente faziam valor justo, né? Pelo menos na minha experiência prática, todos os balanços que eu vi eram feitos a valor justo. Um ou outro contra a AP, mas a grande maioria era valor justo contra resultado. Então, esses caras que fizeram valor justo vão querer atualizar com base no valor justo. Daí, migrar do valor justo para custo é um negócio que é bem esquisito. É bem esquisito. Ah, vou mudar o gap, vou alegar que estou mudando. É bem esquisito, gente. É assim, é embarcar numa tese, tá? De contador e advogado. Posso falar que tem um lugar de fala, né? Não como contador, mas como advogado, tem um lugar de fala. Mas é bem esquisito. É, Então é mais seguro. Você faz a atualização, tributa esse lucro acumulado, continua marcando a valor justo e vai tributando a valor justo ou opta pela transparência. É, Se você quiser realmente, não, eu quero regime de caixa, eu não estou confortável com o regime de competência, eu queria ter um controle de valor justo, eu queria ter algo parecido com o que tem no Brasil, não existe lá fora e tal, não sei o quê, quero regime de caixa. Então vai para a transparência fiscal, que aí você declara os ativos subjacentes, você tem assegurado o regime de caixa e a cada liquidação de ativos você vai tributar 15% com compensação de ganhos e perdas. Você vai acabar tendo um outro trabalho de contador, que é um extrato com base em regime de caixa, vamos dizer assim, né? E é até importante que os contadores façam esse tipo de produto, né? De entrega, assim. Então você vai ter um extrato, regime de caixa, vai ser mais trabalhoso para declarar, mas também não é o fim do mundo. E a gente tem discutido no governo, não para esta declaração de imposto de renda, porque está muito em cima, mas para a próxima, se tem algum jeito da gente simplificar um pouco isso, sabe? Porque a gente viu isso lá no RECT e está vendo de novo agora, né? Quem quer fazer aplicação financeira na física e tem que declarar ativo a ativo na ficha de bens e direitos é muito trabalhoso. Então a gente está, eu estou discutindo com os colegas, né? A gente ainda não chegou num acordo, mas assim, o ideal seria poder agrupar esses ativos na declaração, simplificar essa forma de declaração. Você faz a transparência, está no regime de caixa e está tudo bem, e também está tudo de acordo com a lei, não tem discussão nenhuma. Então, da forma como eu vejo, Edson, para ser totalmente transparente, né? O que que eu recomendaria aos contribuintes, né? Se eu fosse advogado. Se eu estivesse atuando como advogado, eu sou, né? Mas se eu estivesse atuando como advogado nesses casos. Vai manter regra geral de offshore? Joia, mantém valor justo contra resultado, você não vai ter problema nenhum. Tributou uma vez, está tributado, compensa perdas futuras com ganhos futuros e coisa e tal. Não quer fazer desse jeito? Vai para a transparência, né? Vai para a transparência fiscal. Sendo bem transparente, a minha recomendação seria essa. Tá? Claro, há discussão sobre padrão contábil? Até pode haver, mas aí vai ser uma discussão que vai se ter no contencioso, que é a última coisa que a gente quer, mas vai acabar acontecendo, né? Se o padrão contábil distinto desse for utilizado. Excelente, obrigado, Daniel. Carla, te devolvo a palavra. Vou completar aqui mais algumas dúvidas um pouco dentro desse contexto da contabilidade. Uma delas, né? A empresa tributada sob a transparência pode transferir ativos a valor contábil para uma controlada sua que seja operacional e esteja fora de paraíso fiscal, ou seja, tributada de acordo com o regime de caixa? Eu acho que essa é uma dúvida que está aqui também. E uma outra que acho que é mais uma confirmação: o custo a ser repartido entre controladas diretas e indiretas será alocado a partir do valor do patrimônio líquido das empresas em 31/12/2023, correto? São duas. Vou para essa segunda que é mais fácil, né? Então, se eu tenho uma Tá, controlada direta e indireta, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que segregar do balanço da direta o investimento oriundo da indireta, tá? tá, Então, eu faço uma regrinha de três. Eu vejo qual é o meu custo de aquisição total na direta, quanto que desse custo de aquisição total qual que é o meu custo de aquisição total? Beleza, esse custo de aquisição total representa o patrimônio líquido total da direta. Dentro desse patrimônio líquido total da indireta está o investimento da indireta, refletido, né? Ou via equivalência, ou via outro critério. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, fazer uma regra de três entre o PL da indireta, PL da direta, vou ver quanto que dá, aplico no custo original, esse é o custo da direta, o custo da indireta. No perguntas e respostas tem a fórmula bonitinho para ajudar, tá? Eu não perfeito. vou me arriscar a fazer um exemplo numérico aqui para não falar besteira, mas no perguntas e respostas a gente fez. O outro ponto, ele é um ponto que tem gerado alguma dúvida, sim, tá?
sobre movimentações de ativos entre pessoa física e offshore transparente, entre pessoa física e offshore opaca, e entre controladas, opacas e transparentes, né? E agora eu recebi uma nova, né? Entre uma transparente e uma controlada não sujeita ao regime de tributação anual. É, gente, eu não sei. Eu não tenho a resposta assim de bate-pronto. Tem um dispositivo na lei que foi colocado que fala que nas transferências de pessoa física para transparente é valor de mercado. Esse está claro, né? Esse está claro. As outras situações, eu acho que a gente pode conversar, né? Eu tenho que pensar. Não sei. Tá. É, Eu falei que se tivesse alguma pergunta muito difícil, eu não responderia. Eu acho que esse é o caso aqui, viu, Carla? Isso aqui é não, muito mas acho que é difícil. isso. Eu vou confessar que essas perguntas mais difíceis são da Ana, né? Não. Lógico. Tem um dispositivo muito curioso, Daniel, que fala que se você aloca da transparente para uma opaca que é tributada anualmente, que tem que fazer a mercado. E faz todo sentido, né? Porque, sei lá, você tem ativos numa transparente que Sim, você não atualizou e você vai jogar para uma opaca, faz sentido. Mas é engraçado que nós não encontramos a situação na qual você tem a transparente e quer fazer um drop-down, fazer transferir ativos para um operacional. E é, daí, de fato, fica essa dúvida. é verdade. Eu vou pensar sobre isso. A vantagem é que isso a gente não precisa ter uma resposta nos próximos 10 dias, né? Acho que pode demorar um pouquinho mais, porque isso aí só vale a partir de 24. Exato, exato. Temos muita discussão aí É. para a próxima declaração. E aí, essa é uma dúvida que eu anotei aqui, e quem me mandou foi a Thaís Xingai, do Marinche Vasconcelos, e ela não pôde estar aqui presente e pediu para eu fazer essa pergunta. No caso de uma offshore com PL negativo, em que se pretende adotar o regime de transparência, como que ficaria a alocação do custo, em relação aos respectivos bens e direitos, né? Então, a gente adotaria, por exemplo, um valor simbólico de R$ 1? Vocês chegaram a pensar sobre isso? Essa eu coloco na categoria das perguntas muito difíceis, Carla. Não, não E eu, pensei e eu, sobre isso. eu PL e a Thaís, a negativo gente de tem offshore, discutido, realmente. É, a gente tem discutido isso há um tempão. Eu falei, Thaís, tô tentando pensar, e ela também tentando pensar, e enfim, ela falou, leva pro Daniel, ver é. se ele já pensaram Não, sobre isso, fazer com o PL não. negativo. O que eu posso dizer é o seguinte: o que que a gente fez, né? Então, o que que a gente fez na lei? A gente falou o seguinte: se você opta pela transparência, a gente não queria que a pessoa tivesse uma offshore mega alavancada, né, com muito passivo, Tá. e que isso gerasse custo de ativo nessa transição. Então a gente falou o seguinte: você até pode declarar o passivo, mas a valor zero, e você declara os ativos com base no seu custo original, proporcionalizado. Porque a gente não queria esse step up do custo na transparência fiscal na transição do regime velho para o regime novo. É isso que a gente previu. Agora, PL negativo, eu não pensei. É assim, eu tive muito prejuízo a ponto de ter virado do meu PL, né? Eu nunca peguei nenhum caso desse, na verdade, com offshore, assim. Então a gente não pensou mesmo. É um desafio. É, Não e sei. é um desafio, e esse é um caso prático mesmo que a gente está, então, enfim, é isso, né? Por mais que a legislação seja muito completa, não tem como, né? Algumas dúvidas práticas vão acontecendo, e a gente vai ter que adotar, talvez, alguns parâmetros e ver como É. fica. Mas perfeito. Vamos lá. Eu vou agora abrir para Fê. A Fernanda Trombini vai trazer um pouquinho mais de trust, fundações, sucessões. Eu acho que esse vai ser a nossa última parte aqui das dúvidas que nós já tínhamos discutido anteriormente, e depois a gente vai tentar responder o máximo possível as dúvidas que estão no chat. Fernanda, fica à vontade. Obrigada, Carla. É um prazer, Daniel, um prazer a todos aí estar com vocês, com a Abate. Obrigada pelo convite. E, Daniel, uma pergunta que
eu ouço muito as pessoas falarem com relação à fundação, né? Então, assim, como é que fica a fundação com base na nova lei, né? Então, assim, a gente tem muito falado, assim, na lei, fala, olha, trust ou entidades similares ao trust. Mas se você pensar, né, o trust, ele é diferente, né? A fundação é diferente do trust, né? Não tem shareholder, né? Não é um contrato. Então, assim, como ela se aplica, como é que a fundação se aplica nessa nova lei? Perfeito, Fernanda. É uma ótima pergunta, tá? A gente tentou alcançar tudo, né? Eu acho que assim, primeiro, né? Então a gente colocou ali entidade controlada. Nos projetos anteriores, você tinha, acho que é interessante fazer esse panorama, né? Você pegava dentro do conceito de entidade, eles incluíam as não personificadas para tentar pegar o trust como entidade nos anteriores. E aí tentar aplicar a regra de CFC para um trust como se ele fosse entidade. Nesta lei, a gente adotou uma abordagem diferente. A gente tratou de Uhum, entidades como entes que eu consigo fazer um balanço bonitinho, que tem uma personalidade jurídica, algumas não personificadas, mas que se assemelham, né, bastante a uma entidade. E o trust eu uhum, coloquei em outra categoria como contratos. Né? Contratos, sim, figuras diferentes, sempre numa linha de transparência fiscal do trust. E a entidade podendo ser opaca ou transparente, conforme a escolha do contribuinte. A fundação, salvo engano, a gente não cravou, né? A gente não colocou expressamente nenhum uhum, nem outro, né? exatamente. Fundo de investimento a gente colocou como entidade, né? A fundação a gente não colocou. A fundação, ela é curiosa, né, Fernanda? Você sabe isso melhor que eu, né? Que ela, diferentemente do trust, ela é mais parecida com o direito romano, né? Então ela tem uma personalidade Uhum, jurídica, ela tem bylaws, ou Articles uhum, of Association, alguma coisa assim. uhum. Ela tem mais uma carinha de entidade do que de trust, né, na minha cabeça. Pessoa jurídica, Tanto que o pessoal usava a fundação por isso, né? Para é, tentar é, fugir da discussão do trust e tudo mais. O pessoal preferia uma fundação que tinha mais uma carinha de pessoa jurídica, para fins e, brasileiros ela era mais aderente. A gente precisa dar uma refletida. Eu acho que tem que refletir sobre o funcionamento dela, especialmente, né? uhum, Então, como é que funciona a regra de distribuição desse patrimônio? Eu posso liquidar? Não posso? O debate pronto, eu te diria que ela tem uma carinha mais de entidade do que de trust, né? tá, Entidade controlada. E aí, mesmo assim, você poderia optar pela transparência, né? E aí, sim, você ter o sim, sim, regime equivalente ao do trust por tabela. tá. É uma discussão interessante, eu acho, É né, uma que boa vai... discussão, uma Aí boa discussão. a gente também vê como é que fica também as regras tributárias no caso de trust irrevogável, né? Quando você tem aí o trust irrevogável, mas que ele pode ser revogado, né? Porque tem alguns trusts, né, que o Sim, protector, o trustee, eles podem revogar esse trust, né? Então, sim. assim, como é que fica nesses casos? Assim, vocês É, pensaram, né? a gente tentou usar uma redação de que agora me fugiu a mente, porque eu tenho discutido tanto trust. Só abrindo um parênteses aqui, porque eu lembrei, a gente está trabalhando no governo num projeto até de um trust brasileiro, viu? De criar uma figura de trust no Brasil, para criar um Sim, sim. mercado no Brasil, para essas pessoas que querem fazer planejamento patrimonial sucessório. Contrato Uhum. de fidúcia. Estamos super animados aí. Tem um projeto de lei no governo, no Congresso, que a gente está trabalhando em cima. E lá eu tomei um cuidado de falar do revogável, do irrevogável, mas incluir no revogável aquele que é irrevogável, mas tem outros meios pelos quais você pode revogar, sabe Uhum. assim? Que é o que os Então, Estados Unidos exatamente. prevê, né? Os Estados Unidos têm essa Uhum. regra, de que você olha para revocable ou irrevocable, e dentro do irrevocable eles têm um nome lá que eu esqueci agora, mas é, sei lá, substantive, alguma coisa assim, né? Então, se você coloca que Uhum. é irrevogável no papel, mas na prática você pode extinguir, você está na regra do revogável. Sim. Então, Uhum. aqui seria algo parecido. Eu acho que seria algo parecido. Tá. Agora, o trust, eu acho que ele ainda tem um desafio que a gente tem que enfrentar, né, Fernanda? Que a gente colocou esse patrimônio ou sob titularidade do settlor, instituidor, Uhum. ou sob titularidade do beneficiário.
dependendo das características do trust e do momento. A gente não atribuiu esse patrimônio para o trustee, né? Ou está em um ou está em outro. Sim, sim. Então, no revogável é fácil, eu vi que entrou uma pergunta aqui. No revogável, isso fica no patrimônio do settlor, do instituidor. Então, isso é fácil. Ele atualiza, ele tem um controle sobre aquele patrimônio. No irrevogável, isso vai para o patrimônio do beneficiário, né? É um pouco mais complexo, porque muitas vezes o beneficiário nem sabe direito o que que tem, o que que não tem e tal. Então, acho que essa é uma Exatamente. questão. E nessa situação híbrida aí, a gente tem que pensar onde que ele se encaixa melhor, qual regra se encaixa melhor. Me parece que seria mais na regra do settlor, né? Se ele tem Tá. controle. Se ele não tem controle, A parte a do do outro. revogar. Tá. É. Aí vem minha última pergunta, até para questão do tempo, que ainda tem outras perguntas aí do chat, né? E no caso, por exemplo, de sucessão, né, que o falecimento se dá, né, com, né, a sucessão se dá com o falecimento, né, da pessoa, e ainda não teve tempo de se declarar, né, os Sim. herdeiros ainda não conseguiram declarar, né, enfim, a declaração de imposto de renda. Como fica essa questão da atualização? Né, porque você fala em 31 de Quando que 12, morreu a pessoa, nesse seu exemplo? nesse exemplo, 2022, por exemplo. 2022. Mas era brasileira ou era estrangeira? Só para eu ver, entender bem o exemplo que você está pensando. É, um brasileiro mesmo. Então, o brasileiro faleceu em 2022, a sucessão ainda não se completou, né? Na partilha, né? A partilha não se completou, mas isso estava na declaração de imposto de renda do falecido, né? Isso, isso. Aí ele pode aderir à atualização, tá? Ou em nome do Mesmo espólio, se o declarando, espólio né? estiver É, aberto, sim, sim, sim. Em nome do espólio, se o espólio estiver em aberto, ou em nome do herdeiro, tanto faz, né? Por que tá. que tem essa regra de que o ativo precisa estar declarado? Porque a gente não queria Uhum. que fosse um regime de regularização, a gente quer que seja um regime de Sim, atualização. sim, sim, Então, sim. estava declarado no nome da minha mãe falecida. Não tem problema, estava Uhum. declarado. Estava declarado de Ah, alguma forma. ou outro exemplo que eu recebi, não estava declarado porque eu estava morando fora, né? E estou entrando. Tudo bem, não estava declarado porque você não Uhum. estava obrigado a declarar, você pode atualizar também, Uhum. né? Então, Uhum. tem que pensar sempre nesse viés. Por que que a regra está lá, né? A regra está lá porque a gente não queria permitir uma regularização de ativos não De um declarados. ativo, não tá. Se estava declarado, alguém pode atualizar isso, pode ter certeza, Tá bom, tá? tá ótimo. Acho que era da minha parte, era isso, Daniel, foi muito esclarecedor. Depois eu quero saber como é que tá a adesão aí. Eu sei que talvez a gente possa falar disso, né, Carla? Como é que tá a adesão dos contribuintes, ouvir um pouquinho dos colegas. Eu posso falar um pouquinho do que eu tenho visto aqui também, né? Então eu tenho visto, sim, gente interessada para fazer atualização, especialmente naqueles casos que eu comentei logo no início, né? Senhora, eu quero trazer, eu quero deixar tudo para os filhos tranquilos e tal. Nesses casos eu tenho visto adesão. Em algumas situações racionais também, que quer usar o dinheiro e tal. Em algumas outras situações meio de proteção também. Então, o cara assim, putz, eu não quero essas maluquices, não quero, vai que chega um Uhum. maluco aí, quer subir a alíquota, não sei o quê, quero já estar protegido. Então, eu já ouvi de tudo, assim, né, nesses eventos que eu faço e tal. Ainda não temos números, tá? Até porque no Brasil a gente deixa tudo para última hora, né? Então, a gente ainda não tem números. Começou a entrar alguma coisa de adesão, mas a gente ainda não tem números para compartilhar com vocês. Estou fazendo esse esforço aqui de comunicação para incentivar as pessoas a aderirem mesmo, essa percepção está correta, né? É claro que também tem o interesse do governo na arrecadação, isso é óbvio, mas mais que isso, da perspectiva de formulador da lei que não vai estar aqui no governo, né, daqui a um ano, sei lá, eu acho que é mais fácil mesmo, sabe, assim, de peito aberto, assim, acho que é mais seguro. Eu estaria recomendando se eu estivesse advogando, sabe? Mas queria ouvir de vocês, assim, qual que é o interesse das pessoas, se tem visto, para parte dos ativos, para todos os ativos. Não sei, talvez a Fernanda aí que está no Uhum. UBS, né? Se puder compartilhar conosco. Bom, o que eu tenho visto é o que a gente já discutiu aqui, é que o pessoal está preferindo fazer a tributação de 15%, não aderir aos 8%, porque a maioria das pessoas não vai utilizar o dinheiro a curto ou médio prazo. Tem pouquíssima gente lá no Pouca gente. escritório. É. Vocês também, todo mundo com essa mesma percepção?
Nos casos que eu tenho, enfim, que eu tive, não, também não acabaram optando por não antecipar. Exatamente nesse contexto, né? De serem situações em que, primeiro, acho que não tinha uma preocupação sucessória tão relevante, então, não necessariamente eram patrimônios de famílias ou pessoas que tivessem uma preocupação sucessória relevante, que eu acho que é um ponto muito importante que o Daniel até colocou, e eu, dentro dos estudos de planejamento patrimonial sucessório, a gente tem colocado também, né, de vocês já preparar o seu patrimônio para os seus herdeiros. Então, nos casos que eu tive, não teve essa preocupação e também não eram ativos que se pretendiam realizar no curto prazo. Então, a decisão foi de manter até dentro de uma conta meio financeira entre antecipar agora e manter esse valor sendo investido e recebendo futuramente os juros desse valor. Então, não tive muitos casos de interesse em antecipação. Ana, Edson, como que tá isso para vocês? O interesse, Daniel, de fato, não tem sido super intenso. O que nós temos visto são aquelas situações mais óbvias, que as pessoas elas têm uma expectativa de realização, de necessidade de uso do dinheiro no futuro mais próximo, e a conta financeira fica fácil, né? O 15 pelo 8, então, pô, vou pagar o 8, tá fácil. E as situações nas quais as pessoas elas têm um custo de acordo com a legislação revogada, que era em moeda estrangeira, porque daí tem a questão da variação cambial, valeria a pena, por conta disso, atualizar, né? Seria a última oportunidade para usar esse custo em moeda estrangeira, então, nesses casos também, as pessoas estão considerando atualizar. Essa atualização ainda, Carla, você me permitiria fazer mais uma perguntinha rápida para o Daniel? Claro, claro. A Poxa, gente tem não uma... vale, Ana. Agora eu queria ouvir vocês, poxa. Então, não, mas olha, Ana, deixa eu só falar antes da sua Não, pergunta, Deixa o por Edson então, favor, falar, só vai. para lógico, dar lógico, lógico. só para não mudar de tema. Daniel, eu tenho trabalhado com esse assunto com um contador que acabou se especializando em offshore, há muitos anos ele faz isso e tudo mais, e tem um grupo grande de pessoas e de famílias que ele atende. E ele, inclusive, desenvolveu uma planilhinha para fazer o cálculo de qual é o tempo, né, ideal para se manter. E a maioria não está aderindo por conta disso. Vou deixar Quantos porque anos não dá? Cinco quero anos? fazer Sete agora. anos? É perto de 7 anos, sete né? anos, é. E a maioria das famílias estão dizendo, olha, não vou usar isso agora, isso vai ficar para frente, isso vai ficar para sucessão. Então, esse é um motivo. Tem aqueles também, não sei o que pode acontecer, não sei se eu fizer a opção o que vai acontecer, mas a grande maioria é porque não tem interesse de usar isso no curto prazo. Perfeito. É engraçado, né? Eu, como advogado, trabalhei com planejamento patrimonial, né? Bastante, assim, sucessório. Aí tinha umas famílias que o cara era super preocupado com o futuro dos filhos, dos netos e tal. E tem umas outras que é o oposto, né? Assim, isso aí é problema do meu filho, ele que se dane, ele que se vire para pagar esse imposto, aí não vou eu pagar o imposto dele. Então, é engraçado mesmo, cada um na sua. Mas deixa eu ver a Ana de volta. Esse tema é um tema super interessante. Eu acho que quando a gente estava contando com o 22,5 versus 8, tínhamos até esperança do 6, né? Lá atrás, era um no-brainer, né? Porque a diferença de alíquota era realmente incrível. E o 5 para o 8, as pessoas realmente têm refletido mais. Mas ainda em relação à atualização, nós temos nos deparado com algumas situações muito extraordinárias, nas quais temos ativos que podem, que preenchem todos os requisitos para que sejam atualizados, né? Não enfrentam nenhuma restrição, não é obra de arte, são ativos, são aplicações financeiras, são coisas que podem ser atualizadas, mas que se a gente pega o critério da norma, no que diz respeito à comprovação do valor de mercado no final de 2023, a gente não tem claramente o documento que a legislação exige para que se comprove esse valor de mercado. Isso é o caso, por exemplo, de alguns criptoativos, algumas dívidas privadas. Minha pergunta seria, nessa situação, eu não posso atualizar, então? Porque eu tenho um ativo, ele preenche todos os requisitos para ser atualizado, mas quando a gente vai para a formação da base de cálculo, para a gente chegar em qual que seria o valor de mercado desse ativo no final de 23,
e apurar, né, a atualização, o ganho, a gente não tem esse documento especificamente, né? Cripto e dívida privada. O que fazer? Não atualizar, então? Uhum. Cripto você tem um extrato, não tem? Da sua corretora? Sim, é que a norma ela fala, né, de instituição, custodiante, em algumas situações de cripto, em algumas situações você não vai ter esse documento. Então, eu, por exemplo, eu não tenho uma corretora. Entendi. Tem que ver caso a caso, né? Cripto, eu diria que se você tiver uma corretora, que se tiver um extrato, eu acho que resolve. Você mostra isso, é uma documentação hábil e idônea. Se for algum outro cripto, eu nem sou tão homem do cripto assim, mas se tiver algum outro cripto que eu não tenha documentação, aí fica difícil, né? Eu tenho que ter algum documento de suporte desse valor. Com relação à dívida privada, eu tenho conversado sobre. Recebi uma pergunta de um contribuinte que tinha um crédito contra a sua própria offshore, né? Então, sei lá, em vez de aportar equity, ele tinha aportado como crédito, né? Como dívida, né? Nesse caso, eu não vejo nenhum problema, tá? Não está exatamente na lei, mas o balanço do offshore indica o valor dos juros acruados e suponho que você tem um contrato que trate disso. Mesmo se não tivesse, tem no balanço lá do offshore um passivo com juros atualizados, com o valor atualizado daquela dívida lá no passivo. Acho que isso é. Você tem um contrato de câmbio que remeteu, você tem balanço, então acho que é bem tranquilo também. Não está expressamente na lei, mas a gente está pensando até em acrescentar uma pergunta lá no Perguntas e Respostas sobre isso para dar um conforto para essa situação. Agora, outras dívidas privadas, a gente tem que dar uma pensada, mas assim, uma ideia, se você tiver documentação hábil e idônea, deveria ser permitida a atualização sim, da mesma forma que você tem isso como permissão do seu custo de aquisição, né? De novo, um exemplo, digamos que eu tenho um crédito contra um terceiro, que não seja meu offshore. Eu tenho um contrato de câmbio, eu tenho um contrato de mútuo, por exemplo, né? E eu posso executar o cara. Poxa, isso é documentação hábil e idônea para você ter o custo de aquisição daquele direito creditório para você poder atualizar, tá? Não deveria ter problema. A gente está pensando em colocar uma resposta nessa linha para dar conforto. Excelente, obrigada, Dina. É, a gente vai ter algumas respostas aqui do chat, eu já fui tentando responder conforme foi sobrando um tempinho aqui, mas vamos tentar repassar algumas que não foram respondidas. Mas antes eu vou abrir aqui para o Guilherme Gomes, que está com a mão levantada. Guilherme, fica à vontade para compartilhar conosco suas dúvidas, sua dúvida. Bom dia, Carla. Muito obrigado. Obrigado a todos os participantes. Na verdade, é quase que um comentário ao ponto que o Daniel e os outros colegas mencionaram agora há pouco. A gente tem notado uma certa insegurança aqui no escritório. Eu sou do Leo Canto Advogados, de alguns clientes em relação à segregação do valor da atualização no caso de controladas, principalmente no caso de controladas indiretas, de como fazer a segregação entre o que vai ser dividendo a distribuir e o que vai ser custo de aquisição adicional. A gente entende que o que tiver na conta lá de lucros acumulados, você vai poder atribuir a dividendos a distribuir e esse valor não vai mais sofrer variação cambial. Mas o que tiver na conta de capital, a princípio, vira custo de aquisição adicional e estaria sujeito naturalmente à variação cambial. Mas em algumas situações, principalmente quando você tem controladas indiretas, ou quando você tem um custo de aquisição superior ao valor do capital, essa conta fica um pouco mais complicada, porque você não consegue alocar todo o lucro que está no balanço da controlada à conta de dividendos a distribuir. Então, eu não sei se existe alguma orientação para esses casos, alguma orientação específica, mas é um ponto que, na minha experiência, pelo menos, tem preocupado alguns clientes e até afastado da atualização em função disso. Essa insegurança, se eles vão conseguir atribuir todo o valor da atualização à conta de dividendos a distribuir a partir de agora, principalmente no caso de controladas indiretas. Eu não sei se eu entendi muito bem a dúvida, Guilherme, mas é justamente esse o objetivo, né? Então, vamos usar o exemplo de US$ 1 milhão de novo, né? Eu mandei US$ 1 milhão com dólar a 2. Capital aplicado no offshore US$ 1 milhão, custo de aquisição R$ 2 milhões, né? Aí vamos dizer que eu investi muito melhor que aquele meu outro cara do primeiro exemplo, e isso virou US$ 1,5 milhão de dólares. Agora, com dólar a 4,84.
né? Então, 1,5 milhão de dólares, dos quais 1 milhão é o capital aplicado e 500 mil é lucro acumulado. Então, eu vou Uhum. aplicar o 4,84, que é a cotação, vou ver quanto que dá, vou comparar com o meu custo original, vou ver esse delta, essa diferença, vou tributar 8%. Tributei 8%, eu vou pegar 1 milhão de dólares vezes 4,84, que eu já tributei, e vou atualizar o custo de aquisição da minha offshore, no meu imposto de renda, né? Então, vai passar de 2 para 4 milhões e 840. E os 500 mil dólares, eu vou criar um item novo na ficha de bens e direitos. Vou falar assim, 500 mil dólares, tributado a 4,84. Isso vai me dar 2 milhões 420, né? 2 milhões 420. Esse é o custo de aquisição daquele direito a receber. Só que eu tenho que declarar. Eu declaro lá 500 mil dólares, tá? Do Uhum. descritivo. Quando quer que ele distribua esses 500 mil dólares, ele vai ter a variação cambial isenta. Está garantido pela lei e pela IN, e pelo perguntas e respostas, né? Então, se ele Perfeito. distribui 500 mil dólares daqui a 10 anos, a cotação do dólar explodiu, esse 500 mil dólares virou 5 milhões de reais, a diferença entre o custo que ele declarou de 2.800, de 2.420 para 5 milhões de reais é isento, é rendimento isento. Ele vai declarar Perfeito. como rendimento isento e vai trazer 5 milhões de reais. Então, Perfeito. isso na A direta dúvida e é mais, indireta, tá? no caso da indireta, eu olho para o balanço da indireta para definir o que que é Isso, lucro. isso, isso, É só olhar exatamente. para a indireta. É só olhar. Na direta você expurga o efeito da indireta, e aí você olha para o balanço da indireta. Então, por exemplo, no seu exemplo, se eu tivesse esse 1,5 milhão, eu tive 500 mil de lucro na de cima, na controlada direta, e apliquei 1,5 milhão no capital de uma empresa embaixo, de uma controlada indireta. Nesse caso, Sim, eu vou atualizar só a de baixo, tá? Que é 100%, sim, entendi o e aí ponto. todo o valor vai ser custo de aquisição adicional e não vai ter nada de dividendos a distribuir. Ah, tá, entendi agora seu ponto que você está falando. Você teve direta por um bom tempo, fez lucro na direta, e depois você aportou na indireta, é isso? Exato, esse é um exemplo, pode ser um exemplo, sim. É, temos que pensar como faria nesse caso. Eu tenho que pensar. É uma situação bem específica. Tem Tá? algumas situações específicas, e desculpa trazer casos específicos aqui, mas aqui eu acho que é algo que está preocupando alguns clientes nossos, tá? Inclusive, você tem um cálculo também diferente quando você tem um custo de aquisição que, por qualquer motivo, é superior ao valor do capital social. Sim, isso acontece Nesses, também. Esse nesses casos, caso, você não. esse daí a gente pensou, pelo menos. Vamos lá. Então, no caso de, eu acho que assim, direta e indireta, desde a origem, em que você fez o lucro na indireta, esse caso está tranquilo, que você vai olhar para o balanço da indireta e destacar lá o que que é capital e o que que é lucro. O Perfeito. desafio maior está nesse primeiro caso que você falou, que o lucro está em uma e o capital está em outra. Como alocar? Eu teria que pensar. Realmente, eu não tenho a resposta de baixo pronto. Esse outro exemplo que você deu é o seguinte: eu mandei com dólar a 5,20, por exemplo. Mandei ano passado com dólar a 5,20. O dólar caiu para 4,84. E aí eu tive lucro no balanço, né? Então, Uhum. então, o capital aplicado em reais, eu tive uma perda cambial e eu tive um lucro em moeda estrangeira. A gente discutiu esse caso, o que que a gente está inclinado a entender, a gente deve soltar uma pergunta para isso também, Guilherme. Que você tem que tributar o líquido, então a sua perda cambial, ela offseta parte do seu lucro na base de tributação, então você reduz o montante do imposto a pagar, tá? Uhum. Você vai reduzir o câmbio do capital aplicado, então você vai ter uma redução do custo de aquisição desse investimento, e você vai declarar o lucro acumulado pelo valor bruto. Entendeu? Então você tributa o líquido, tem uma perda no custo e um ganho no lucro que vai ficar na ficha de bens e direitos. Entendi. Então você pode ajustar o custo Você e, ajusta o e, e custo. atribuir toda a atualização à conta de É, lucro acumulado. Ou seja, o balanço vai isso. ficar igual à minha declaração. Todo que tiver Perfeito. É na isso. linha de lucros acumulados do balanço vai estar refletido como dividendo a distribuir na de baixo. Exato. Inclusive, esse é um caso bem interessante, né? Porque o cara vai trocar capital, cuja variação cambial seria tributada no retorno, por dividendo, cuja variação cambial será isenta. Perfeito. Então, esse é um É, caso que vale a pena o cara aderir.
tá? Sim, A única até. premissa, desculpa, a única premissa é que o valor atualizado seja maior do que o custo total. O valor Sim, atualizado total seja maior que o custo total, perfeito. tá? E se eu puder só fazer mais um pedido, Daniel, se essa pergunta pudesse também estar no perguntas e respostas para dar uma segurança para os clientes, ajudaria bastante, tá? É, Vou colocar, assim, vou colocar. sem, Mas você tem que sem, me sem, ajudar convencendo o pessoal a aderir também. tá bom, combinado, combinado. Essa pergunta já me convence uns 3, 4 clientes aqui. Pronto, já pode falar. Essa daí já está bem alinhada com a receita, tá? Tá Eu e os legal. colegas da Receita, a gente já fechou esse entendimento. Essa aí já pode passar o retorno, a gente deve subir uma pergunta em breve. Tá ótimo. Muito obrigado, obrigado a todos aí pelo Imagina. espaço. Karina. A Angélica Santos foi a primeira a perguntar aqui sobre a BEX de offshore, né? Como que fica a variação cambial do capital investido após a atualização no momento da efetiva repatriação do recurso? Perfeito. Então vamos lá, eu atualizei para 4,84, né? Declarei meu capital atualizado para 4,84, declarei meu lucro acumulado com base nesse esquema de 4,84. A variação cambial do lucro acumulado ela é isenta, numa lógica de que eu já tributei em definitivo aquele lucro, e o capital ele é atualizado para o câmbio daquele dia de 4,84. Se o dólar explodir for a 10, eu trouxer o capital de volta, eu vou estar na regra do ganho de capital, tá? Que Perfeito. é 15% até 5 milhões de reais de ganhos. Regra do ganho de capital. Tinha uma dúvida isso até 2023, até saiu no jornal outro dia, né? O contencioso está acontecendo com relação a isso. A gente encerrou essa dúvida para 2024 em diante, tá bom? Perfeito. Acho que esse é um ponto importante, né? A neutralidade da variação cambial ela é em relação ao lucro, né? Mas o capital ele continua a variação cambial do capital continua valendo as regras de ganho de capital, então vai ser tributado quando se for repatriado. É, perfeito, eu acho que já. E É. assim, e aí, aproveitando que a gente tem 3 minutinhos aqui, né, pessoal, tem muitas dúvidas no chat, todas são fantásticas, assim, a gente gostaria muito de continuar aqui ouvindo e respondendo. Não vamos conseguir, mas a gente está disponibilizando o e-mail da BAT, info@bat.adv.br. Eu coloquei aqui no chat. Podem mandar todas as dúvidas para lá e nós vamos tentar debater aqui com esse grupão, e responder tudo que for possível, tá? Eu acho que a gente quer colocar à disposição. Eu vou trazer aqui um ponto que a Tati Mijayama trouxe, até perguntei se ela queria falar, mas ela não consegue, mas pediu para eu trazer aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue responder em um minuto. Em relação aos acordos para evitar a bitributação, a Noruega, por exemplo, traz que para offshore os lucros deverão ser tributados pelo regime de caixa. Com o acordo considerando, né, que hierarquicamente o acordo deve prevalecer em relação à lei ordinária, como que ficaria nesses casos? Deveria continuar a tributação pelo caixa e não anualmente? Essa é uma pergunta fácil de responder, porque eu não sei a resposta. Então, um beijo para Tati, mas não sei a resposta, tá? Nunca peguei Você vê nenhum que offshore na Noruega. as perguntas mais difíceis vêm dos É, amigos, né, Daniel? Você é vê como isso, é que é. 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 Tá Mas, bom. Carlinha, deixa É, eu. Vamos se encaminhando aqui, já está no vamos horário. lá, vamos lá. Eu acho que assim, agora é nosso último minuto, então primeiro, muito obrigada pela sua Imagina. disponibilidade, pelo seu tempo, pela abertura. Extremamente felizes, honrados. Muito obrigada, Ana, Edson, Imagina. Fernanda. Obrigada, Bate, Filomena. Muito obrigada a todos que estão aqui, viu, pessoal? Eu que Muito. agradeço a Bate aí Daniel, pelo fica, convite. fica à Estamos vontade em para se frente. despedir e fiquem à vontade também para encerrar, Não, pessoal. imagina, só agradecer a todos aí. E vamos ver, muito, muito bacana esse momento que a lei vira realidade, né? E assim que tivermos números aqui da adesão, eu divulgo para vocês após o fim de maio, tá bom? Nós gostaríamos de Tá? agradecer novamente a presença aqui dos nossos palestrantes debatedores, doutor Daniel, muitíssimo obrigada, doutor Edson, doutora Obrigado. Ana Carolina, doutora Fernanda. Agradecer também Carla, que além de fazer parte da BAT, também fez essa organização dessa live.
E nós ficamos à disposição, a Carla passou o nosso info@abate.adv.br. Nós ficamos à disposição de todos. Muito obrigada pela presença